Só estou tentando... Olá, amigos do Pensar Piauí, muito bom dia. Estamos aqui para uma entrevista com Marco Aurélio de Carvalho. Marco Aurélio de Carvalho é coordenador de um grupo chamado Prerro. Até daqui a pouco quero fazer uma brincadeira, porque é um grupo que discute coisas seríssimas, mas essa abreviação do nome prerrogativas, Prerro, me parece uma coisa assim ligada a carnaval, entendeu? Um negócio muito, muito solto, muito descontraído. Mas daqui a pouco o Marco Aurélio fala sobre isso. E nessa entrevista de hoje, eu pedi uma ajuda aqui para minha amiga Lidiane César, também advogada, especializada em direito administrativo, que vai conversar também com o Marco Aurélio aqui junto comigo. Marco Aurélio é advogado especializado em direito público e, como eu já disse, coordenador do grupo Prerrogativas. Queria desejar, então, um bom dia à Lidiane, ao Marco Aurélio, falar que a gente recebe a presença do Marco Aurélio aqui com muito carinho, tá? A partir de Teresina e do Piauí, a gente está discutindo as ideias do grupo Prerrogativas. Boa tarde, bom dia, Marco Aurélio. Estou querendo chamar de tarde. Bom dia, Marco Aurélio, bem-vindo aqui ao Pensar Piauí. Como vai você? Bom dia, uma alegria enorme estar aqui ao lado de vocês. Quero agradecer, em nome de todo o grupo Prerrogativas, pelo carinho, enfim, desse espaço, que é um espaço de jornalismo de altíssimo nível, né, de jornalismo crítico. Quero, portanto, em nome do grupo, agradecer a oportunidade e o privilégio de estar aqui ao lado da querida colega Lidiane. Prazer enorme, acompanho o trabalho de vocês e respeito muito o trabalho que vocês têm feito. E, infelizmente, quero, junto com as minhas saudações, também hipotecar a minha solidariedade restrita com cada uma das mais de 410 mil famílias brasileiras que teve a tristeza de perder um ente querido, que está nos dias de hoje, enfim, chorando a morte de um ente querido, né? Realmente uma pandemia que nos preocupa e demais, né? E não é diferente no Piauí, em nenhum lugar do país, nós sabemos disso, né? Mas muito obrigado aí pela oportunidade. Bom dia, Lidiane, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui nessa conversa com o Marco Aurélio. Bom dia, amigos e amigas. Vocês estão me ouvindo bem? Está tranquilo? Bem, sim. Ótimo, agradeço demais o nosso companheiro, né, Marco Aurélio. Eu chamo de companheiro porque todos nós estamos na mesma linha de batalha, né? Todos os dias numa mesma luta progressista, não é fácil, né? Também sou membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e, assim, tem sido também um braço forte, né, do sistema paralelo jurídico, né, podemos dizer, né, de enfrentamento que a gente está tendo aí, esse governo genocida. E um grande abraço e grande solidariedade a todos e a todas que perderam seus entes queridos e que enfrentam a batalha. Nós temos muitos amigos e amigas que estão hoje, né, acompanhando seus familiares numa situação muito difícil. Em especial, hoje, nós estamos enlutados e muito, né, pela figura emblemática, carismática do Paulo Gustavo, né, que a gente possa expressar também a todo o Brasil nossa solidariedade e o coração enlutado. Muito bem, eu queria fazer a observação aqui para a Lidiane, para ela ficar bem à vontade aqui, pode interromper o perguntador, pode interromper o respondedor, tá certo? E fique bem à vontade. Mas eu queria começar com o Marco, perguntando pelo grupo Prerrogativas, pelo Prerro, que eu brinquei aqui no início dizendo que tem uma semelhança aí com um bloco de carnaval. Mas eu queria que o Marco me falasse como foi que os advogados, os juristas, chegaram a essa ideia de criar o grupo Prerrogativas. Obrigado, excelente oportunidade. Mais uma vez, realmente um privilégio muito grande estar aqui ao lado de vocês. Eu também sou membro da BJD, quero saudar, né, toda a comunidade da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que seguramente vão nos assistir e vão nos acompanhar no dia de hoje. O Prerrogativas foi fundado há cerca de 7 anos, aproximadamente em 2014, quando, na verdade, um grupo de juristas que já dialogava há bastante tempo, com preocupações comuns, né, com afinidade de princípios e propósitos, quando esse grupo de juristas enxergou um acirramento da politização do judiciário e da judicialização da política,
Nós imaginávamos naquela época que a gente precisava criar uma espécie de observatório da democracia. O direito passou a ser um instrumento de disputa política e instrumento de disputa política com objetivo notadamente eleitoral. Infelizmente, nós sabemos que o direito é instrumento de poder, mas ele tem que ser, na exata medida, também instrumento de justiça. E a advocacia voltou a ter protagonismo, exatamente por conta dessas faces perversas da mesma moeda: politização do judiciário e judicialização da política, né? Isso começou no Brasil com o chamado mensalão, com a ação penal 470, né? Evidentemente que se agravou depois com o golpe constitucional de 2016 e ainda mais com o início da Operação Lava Jato, né? Com o início e com, digamos, cada uma e todas as fases dessa operação perversa, né, que vitimou o país em especial, provocando um prejuízo enorme aos cofres públicos e a perda significativa de mais de 4 milhões de postos de trabalho. Enfim, nós, na verdade, à época, em 2014, já enxergando o acirramento das disputas eleitorais com risco à democracia, a partir do instrumental jurídico, resolvemos nos reunir para formar esse grupo, né, e desde então estamos juntos no WhatsApp. Virou mais do que um grupo, é uma família, e a gente conseguiu um número enorme de avanços. Nós atuamos de forma decisiva na contenção dos prejuízos que estavam sendo anunciados com o pacote anticrime, conhecido como pacote Moro. Derrotamos, enfim, o pacote Moro no Congresso Nacional, conseguimos uma série de avanços ao subsidiar os parlamentares das bancadas progressistas para os embates, enfim, que aconteceram em virtude da discussão desse projeto. Conseguimos, entre outras coisas, como ganho, a implementação, que ainda não é, digamos, efetiva, né, porque houve uma suspensão liminar por conta do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, mas conseguimos aprovar o juiz de garantias, enfim, uma série de outras medidas. Agora, mais recentemente, o grupo atuou de forma decisiva junto com a BJD na Lei de Segurança Nacional, e conseguimos ontem, graças a Deus, derrubar o que o próprio ministro Ricardo Lewandowski, numa live do nosso grupo, classificou como um fóssil da ditadura. Enfim, o grupo está em estado permanente de vigilância, né? E você falou, na verdade, em um tom talvez carnavalesco, né? Como nós somos também, né, muito amigos, a maior parte do grupo se conhece há muito tempo. Como eu disse, nós temos afinidade de princípios e propósitos. A gente defende de forma intransigente a democracia e a rigidez das instituições. O Prerrogativas nunca se omitiu, em especial quando a omissão poderia significar um crime. Muito ao contrário, a gente nunca se escondeu na conveniência do silêncio, mas virou uma espécie de família, né? Em algum momento, a Lidiane sabe disso, nós fomos, talvez, chegamos a ser a exceção na nossa área, né? Nós éramos o cocô do cavalo do bandido, mas pior do que isso, nós éramos o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Chegamos a ficar isolados no gueto, né? Então, os laços afetivos que foram desenvolvidos entre os integrantes do Prerrogativas, tanto entre aqueles que já se conheciam, laços que se consolidaram, como aqueles que passaram a se conhecer na luta, né? Laços que foram criados e se fortaleceram, acabaram permitindo que a gente realmente fosse, mais do que um grupo, como eu disse, uma família, né? Então a gente se permitiu, entre aspas, essa abreviação, né, do nome, e virou Prerro. E tem realmente um aspecto carnavalesco, do qual a gente se apropriou com muita alegria e com muito orgulho, porque o carnaval, ele significa para a gente muita coisa, né? E para o povo brasileiro, em especial, uma conquista, né, da cultura brasileira. E, inclusive, nós chegamos até um bloco, para ser bem sincero contigo, você pegou bem o caráter, né? Então, nós todos somos muito rígidos na defesa desses princípios que nos unem e nos diferenciam, mas também sabemos celebrar a vida, né? Então, isso é muito importante, né? E de endurecer sem perder a ternura, né, Marco? Nunca, jamais, né? Como já disse o comandante, e nós não perdemos mesmo, né? Então, o grupo está sempre junto. Nós temos várias pessoas do Nordeste, colegas de Pernambuco, colegas, enfim, de todos os estados, né, do Nordeste, do país, e seguramente essa experiência, né, das festas regionais e coisas do gênero acabaram marcando de forma decisiva o grupo, nos permitiu, além, né, desse relacionamento sério, dessa pauta comum, de desenvolver laços afetivos, né? E o Carnaval sempre é uma oportunidade para a gente se reunir, para a gente se encontrar, para a gente abraçar e celebrar, né? Lidiane, você quer fazer alguma primeira intervenção? Sim, principalmente, assim, eu vejo muito... O Marco Aurélio pontuou bem essa questão de nós sermos uma exceção, né? Praticamente, assim, um feudo. Surgiu da necessidade. Aqui no Piauí nós também tivemos essa mesma necessidade. Em 2014 começamos os Juristas pela Democracia. Então, assim, foram vários pontos no Brasil todo, né, de vozes dissonantes, de vozes discordantes do que estava se instalando, do golpe
que estava se organizando. E aqui no Piauí também não foi muito diferente. Nós organizamos os Juristas pela Democracia, nós temos vários outros grupos que foram se unindo a outros maiores. É por isso que, inclusive, aqui no Piauí, né, esse pequeno núcleo também foi se juntando a grupos nacionais. Isso fortaleceu, porque essa passou a ser uma luta não mais isolada, mas uma luta também de todos. A partir do momento que a gente pôde dialogar e pôde estreitar os mesmos objetivos, a gente conseguiu também se organizar e se fortalecer. Eu brinco, né, e falo que esses organismos são organismos jurídicos paralelos. Praticamente um MP, um MP paralelo. Deus me livre, MP, mas um MP paralelo, né? De organização, de ida, de fiscalização, né? Justamente para que a gente consiga um pouco desendurecer um pouco, cercear um pouco esse avanço do genocídio, do genocida, né? Desse governo golpista. Marco, eu queria continuar aqui no campo ainda da semântica das palavras e ainda no grupo prerrogativas. No arcabouço legal brasileiro, no campo aí do direito, nós temos as prerrogativas do advogado. Então, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, né? Esse grupo denominado prerrogativas, tem esse nome prerrogativas não à toa, isso tem todo um sentido no fazer o direito, no exercer a advocacia. Eu queria, para deixar mais claro para quem está nos acompanhando, o porquê das prerrogativas. Muitíssimo obrigado, super oportuna, né, essa pergunta. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de esclarecer para quem ainda não teve a oportunidade de nos conhecer. Enfim, prerrogativas no sentido mais amplo, geral e abstrato, são, na verdade, direitos que assistem tais ou quais atividades profissionais ou tais ou quais funções públicas. Quando a gente abraçou esse nome, nós pensamos realmente nesse sentido mais geral e abstrato, até porque nós não temos só advogados entre nós. Nós temos professores, juristas, enfim, operadores do direito, que inclusive já estiveram no Ministério Público, no próprio Judiciário. Nós temos entre nós desembargadores aposentados, como a Kenarik Boljequian, que é uma referência, uma figura realmente maravilhosa, como disse aqui a Lidiane, quero com ela concordar, a Magda Bialski, que é outra figura maravilhosa, né? Uma desembargadora também aposentada, Lênio Streck, que foi do Ministério Público. E a humildade delas, né? E a generosidade impressionante. Dessas mulheres. A generosidade. É impressionante. Elas são incríveis, são realmente grandes inspirações para cada um de nós. Então, nós temos desembargadores. Todo mundo aqui vai faltar tem espaço, né? São incríveis. Vai faltar mesmo, tem razão. Então, nós temos, na verdade, profissionais que abraçaram no passado mais recente, ou menos recente, enfim, atividades relacionadas ao Ministério Público, à magistratura, enfim. E todos esses profissionais têm prerrogativas que devem acompanhar o exercício regular dessas funções ou dessas atividades profissionais. No caso da advocacia, as nossas prerrogativas são direitos-deveres. Na verdade, nós temos prerrogativas que prestigiam, são direitos, na verdade, que assistem à advocacia, o exercício regular dessa atividade profissional, mas que dizem respeito, entre outras coisas, ao prestígio que se deve dar no ordenamento jurídico, ao direito de defesa. Então, prerrogativa não é privilégio, né? Muita gente, na verdade, acaba confundindo uma coisa com a outra, né? Privilégio é algo que a gente combate quando não há, digamos, o fator discriminating que justifique. Porque existem privilégios que podem, na verdade, ser justificados e que devem ser justificados. A lei à luz, inclusive, do próprio ordenamento jurídico. Mas prerrogativa é algo no sentido um pouco mais amplo, são direitos e deveres, né? Eu tenho direito, por exemplo, de como advogado, ter acesso integral aos autos, para poder exercer de forma plena o direito de defesa daquele sujeito que me constituiu como seu vozeiro, como seu advogado, como seu representante diante do Estado que promove a acusação, né? Por exemplo, mas nós temos outros direitos, enfim, da advocacia que devem ser respeitados, porque, em última análise, o respeito aos direitos, enfim, do exercício da nossa atividade profissional são direitos, aliás, são respeito os direitos de defesa, propriamente ditos, né, que são princípios fundantes do Estado de Direito, né. Então, quando a gente escolheu o nome prerrogativa, o objetivo era exatamente esse, né, abraçar esses direitos e deveres das várias atividades profissionais, das funções de Estado, que a gente, de alguma forma, prestigia, ou que a gente, de alguma forma, busca representar, né. Então, tem a ver com isso, sim, você tem razão. Ok.
Agora, na apresentação aí do grupo, você citou que ele tem uma existência aí de mais ou menos 7 anos, que começou um afinamento ali por volta do momento em que o país estava discutindo o mensalão. E aí você falou da judicialização da política e da politização do direito, né? Da justiça. E eu queria trabalhar esse tema. Ele estava aqui preparado, mas você já antecipou. Porque eu vejo assim, na minha opinião, hoje, você tem muito mais uma judicialização da política, apesar da AP 470, apesar da Lava Jato, do que uma politização do direito. Como é que você vê isso? E como é que entra aqui nessa nossa análise dessa situação os conceitos constitucionais que mandam haver a independência entre os poderes? Como um legislativo brasileiro deve atuar sem se deixar judicializar e como a justiça deve atuar sem se politizar, Marco Aurélio? Então, nós temos, na verdade, os limites para cada uma dessas atividades. E os limites são estabelecidos pela própria lei. A harmonia dos poderes, na verdade, é um pilar fundamental para a rigidez do Estado de Direito e da democracia de qualquer país, né? Para qualquer democracia moderna. Não entendi, perdão. E a PEC da vingança. Pois é. Pois é, essa que é a grande questão. Às vezes o parlamento reage, né, a determinadas posições que o judiciário, né, enfim, estabelece com o objetivo claro de provocar um revide, né? Isso é ruim, A afronta entre os poderes, quando os poderes extrapolam os limites que foram estabelecidos para cada qual, nós estamos realmente, isso é um sintoma muito ruim de que nós temos um problema na democracia, nós temos uma ameaça na democracia, né? Essa que é a verdade. Então, o que você falou foi muito importante, na verdade, como é que a gente pode fugir dessa armadilha? Nós temos que usar os limites que a própria legislação estabelece, para que a harmonia entre os poderes possa efetivamente vigorar. Né? Isso é fundamental. Infelizmente, nós temos hoje um interesse, talvez, de alguns setores da própria imprensa, de estimular o avanço dessas atribuições. Às vezes, o judiciário acaba, na verdade, além de dizer o direito, ele cria o direito, quando, na verdade, ele tem que aplicar o direito. Quem cria o direito é o poder legislativo, Câmara, Senado, na atividade inaugural, revisora, enfim, é o legislativo. Mas, às vezes, infelizmente, o Poder Judiciário acaba se atribuindo, digamos, uma função atípica que ele só pode ter em circunstâncias muito específicas, nos chamados vazios legislativos. Isso também acontece com o legislativo, quando quer afrontar determinada decisão do judiciário, né? Passa a ter interpretações criativas para descumprir tais ou quais comandos. E não é diferente com o executivo, né? Nós temos visto, em especial agora, por parte desse genocida que nos desgoverna em vergonha, um comportamento bastante afrontoso às instituições de um modo geral. Hoje, um pouco antes de eu entrar nessa nossa atividade, ele já estava mandando recados para o Supremo que provavelmente vai soltar algum decreto que, se eventualmente não for observado por algum governador, impedindo o lockdown, ele vai usar a força e ele não vai admitir qualquer tipo de intervenção do Poder Judiciário. Realmente isso é uma piada, né? A Lidiane sabe disso, como advogado, nós temos que combater esse tipo de problema, né? Então, esse desafio é um desafio permanente e nós abraçamos o desafio de denunciar esses excessos cometidos por um ou outro poder que podem, de alguma forma, comprometer o equilíbrio entre cada um deles, né, e a relação harmônica que eles têm que ter, porque nós estamos numa democracia, num ordenamento jurídico de uma democracia, enfim. E essa questão da mediatização do jurídico? Você vê, por exemplo, um fenômeno muito engraçado que a gente observou, é o acompanhamento, inclusive acompanhei pelo pré-voto, né? Todo o andamento que o STF fez. E você via claramente a necessidade deles se portarem de forma diferente por estarem na mídia, por estarem sendo acompanhados. Né? Como isso tem intervido? Como é que você acha que isso pode ser até prejudicial para o andamento do julgamento? Olha, essa pergunta é muito importante. Oi? Deixa eu só complementar aí a pergunta da Lidiane. A TV Senado, ou melhor, a TV Justiça, deve existir?
Vamos lá. Eu acho fundamental que ela exista, mas dentro de determinados limites, e eu vou explicar qual, na minha humilde avaliação, devem ser esses limites, né? Eu acho que para temas de repercussão geral, temas de, digamos, fundo, essencialmente constitucional, é bom que esses debates sejam públicos, até porque é uma oportunidade da sociedade se instruir a respeito dos temas que estão sendo por ali debatidos. Então, acho importante. Aproxima o povo, né? O que eu vi foi uma aproximação muito grande da população em acompanhar, inclusive, gente que nunca acompanhou um pleno, gente que nunca acompanhou uma audiência e passava a acompanhar às quartas-feiras, né? Virou Exatamente. o novo Fla-Flu brasileiro, né? Acompanhar o STF. Sem dúvida, é importantíssima essa sua colocação. Uma oportunidade, inclusive, do Poder Judiciário se aproximar da população, que, em última análise, é, evidentemente, a destinatária daquela função que esse poder, na verdade, abraçou. Então, nesse sentido, é muito importante. Mas, veja, a espetacularização da justiça criminal, ela acaba promovendo grandes injustiças. E aí, quais são os limites que eu acho que, digamos, esta publicidade que atende, entre outras coisas, o princípio da transparência, que numa democracia deve ser prestigiado sempre, em última instância, de qualquer forma, mas quais são os limites que devem ser colocados, né? Na minha avaliação, em questões de natureza criminal, nós não teríamos que ter transmissão. Veja, por exemplo, os Estados Unidos, que é uma democracia para alguns, né, que é utilizada como referência, né, para alguns pensadores da nossa área, lamentável, mas enfim, vamos usar esse exemplo, porque afinal de contas tem também fatores extremamente positivos que devem ser analisados, reconhecidos e eventualmente até reproduzidos, mas a Suprema Corte norte-americana, para discutir determinados temas, ela simplesmente se fecha, ninguém nem sabe como cada integrante votou. No final da votação aparece, por maioria absoluta, por maioria simples, tal ou qual o resultado, decidiu-se isso. Então, evitar a espetacularização da justiça criminal é extremamente importante para que, em última análise, se possa fazer justiça. Infelizmente, com a espetacularização da justiça criminal, a gente acaba assistindo a destruição de forma absolutamente, digamos, irrepreensível digamos, irreversível, perdão, de determinadas reputações. As pessoas são julgadas, às vezes, pela forma como o problema delas está sendo exposto no Jornal Nacional. E por mais que, ao final, elas sejam absolvidas, o que fica é exatamente aquela impressão que a acusação acaba gerando. Então, eu sou favorável à existência da TV Justiça, mas sou contrário, digamos, à transmissão de todo e qualquer processo. Onde tiver digital, onde tiver RG, onde tiver CPF de um determinado específico réu, eu acho que a gente tem que tomar um baita cuidado. Agora, nas grandes questões de natureza, enfim, constitucional, ou em temas que tenham, né, algum interesse geral e abstrato, eu acho que é importante, é muito bem-vindo, como disse a Lidiane, até para que a gente possa aproximar o Poder Judiciário da população de um modo geral. E o fato do Poder Judiciário receber prêmio por ações jurídicas inovadoras, e esse prêmio ser oferecido pela Rede Globo. Pela Rede Globo, por organismos, é porque eu não queria dizer Rede Globo em si, mas eu queria dizer que ela não é iniciativa privada, se comporta como, mas aí vem a pergunta. A iniciativa privada pode estar elegendo prêmios e destinando esses prêmios ao meio jurídico? Olha, isso é super questionável. Eu sou contrário aos chamados patrocínios, né? Nós assistimos, num passado recente, algumas entidades relacionadas, em especial à magistratura, organizarem congressos que eram patrocinados por determinados, enfim, por determinadas empresas que tinham interesses muito nítidos em determinadas demandas, né? E aí o patrocínio era total, né? Inacreditável. Não sei se você já teve a oportunidade, Lidiane, de ir em alguma atividade, não vou falar da associação de classe, você deve imaginar, mas é constrangedor, porque no final do jantar aparecia um sorteio de um celular iPhone tal, patrocinado pela empresa tal, que ia para o juiz tal. Quer dizer, inacreditável. Isso chegou a acontecer no Brasil, e com o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, que por sinal é uma conquista civilizatória de um governo progressista, democrático e popular, né, que na verdade bancou uma emenda constitucional que foi aprovada, mas com a atividade do CNJ,
isso passou a ser regulamentado, tá? Não tanto quanto na minha avaliação deveria, essa é bem verdade, né? E a nossa profissão, a jurídica, não é a única que enfrenta esse desafio. Esse desafio também é um desafio grande na medicina, em especial. Nós temos congressos de médicos que são patrocinados por determinados laboratórios que têm interesse em tais ou quais prescrições, enfim. Mas no direito, em especial, isso está tendo, de um tempo para cá, um tratamento que eu acho que é bastante... Oi. Mas, agora, só para ilustrar aí, essa coisa não é só a nível nacional, no direito ou na medicina, mas o Piauí aqui reúne anualmente jornalistas que recebem dádivas de um homem que já foi deputado federal, que já foi senador da República. Opa, já até sei. Muito influente em Brasília. Tinha uma cadeirinha lá num determinado bar de Brasília, onde ele sorvia bebidas na companhia de Ulisses Guimarães. E aí, anualmente, aqui ele promove uma festa e presenteia jornalistas com prêmios aí como iPhone, viagens internacionais e tudo mais. Mas eu cortei. Isso é uma oportunidade, talvez, de comprar boa vontade, no sentido figurado, evidentemente. Ninguém aqui vai colocar ninguém em situação de dúvida, não vamos acusar ninguém. Não. Mas que gera uma simpatia, isso é indiscutível, claro que gera, né? Não tem a menor dúvida. Por isso é que essa questão tem que ser regulamentada. No caso em especial desse prêmio, no caso, enfim, desse prêmio jurídico, a situação é um pouco diferente, em que, pese o fato da iniciativa privada estar presente, existe um conselho curador. E esse prêmio em especial, o Inovare, eu acho que ele é muito bem-vindo, porque ele acaba, de certa forma, promovendo e reconhecendo e promovendo práticas que acabam sendo muito positivas para a própria reforma do nosso sistema de justiça. Nós tivemos recentemente um projeto maravilhoso, que, por sinal, é presidido por uma colega do Prerrogativas, a Dora Cavalcante, que é uma das advogadas criminalistas mais respeitadas do país, que é o Innocence Project. Nós tivemos um reconhecimento do valor desse projeto. Tivemos também o reconhecimento de diversas ações da Defensoria Pública, que tem feito um trabalho magnífico para garantir o acesso, sobretudo, aos mais necessitados. Então, como tem, digamos, um conselho curador... Tem sido uma resistência, né, muito grande. Muito grande. E como tem um conselho curador do qual participam várias pessoas da sociedade civil, então você tem ainda um certo controle e uma certa impermeabilidade de qualquer tipo de pressão, né? Porque tem um conselho curador muito sério e tal. Agora, em regra, esse tipo de coisa, para ser frontal e para responder a pergunta na lata, é muito ruim, né? Eu olhar congressos como esses, de qualquer que seja a atividade sendo patrocinado, né, por eventuais interessados em tais ou quais demandas, é lamentável, né? Não acho que seja ético, não acho que seja justificável, e acho que isso não é bem-vindo e tem que ser, evidentemente, banido, né, da nossa sociedade. Sem falar na vaidade que toma o premiado, né? A gente tem aí números picados pela mosca azul, né, que se arvoraram. Né? Na área jurídica, Lidiane, não sei se o Oscar sabia, na área jurídica, nós temos prêmios que são comprados. E eu, de vez em quando, recebo no... Engraçado, é engraçadíssimo. Olha, você foi escolhido como profissional do ano e tem aqui uma capa de uma determinada revista, você já deve ter recebido e tal, e você, só que tem que fazer, na verdade, um patrocínio, mas você vai sair na capa, nós vamos contar a tua história, a história do escritório. Aí tem outro, olha, você vai receber uma comenda. Pelo amor de Deus, né? Falou, olha, eu tenho que comer muito capim ainda para poder ter um reconhecimento na minha área, estou militando muito, de forma muito humilde para isso. Mas você só tem que confirmar a compra de tantos exemplares. Isso. Olha, eu quero publicar a tua obra, mas você compra a primeira edição de 1000 exemplares. É cada coisa que a gente vê. Marco e Lidiane, eu queria puxar aqui um outro assunto. Você ali mais atrás, Marco, nesta conversa aqui, que é quando a gente estava falando da judicialização da política, me fez lembrar um outro tema que recorrentemente está em discussão, que é uma nova Constituição para o Brasil, que se convoca uma nova Constituinte. Como é que você, na qualidade de coordenador do grupo Prerrogativas, encara essa discussão? O Brasil precisa ter uma nova Constituição? Deve-se convocar essa Constituinte? A Constituição atual, apesar de desrespeitada de manhã, de tarde e de noite, tem condições de continuar? O que fazer se não tiver de convocar uma nova Constituinte
para que a atual Constituição seja respeitada? Então, essa pergunta é muito importante, né? Bastante polêmica. Nós temos um grupo grande de juristas que defende que a gente promova uma reforma constitucional, né? Se nós fôssemos fazer isso com o parlamento de hoje, seria lamentável, nós teríamos grandes retrocessos, né? Se bem que Ulisses Guimarães dizia, e é uma frase muito feliz, que o parlamento de hoje seguramente é muito melhor do que será o parlamento, na verdade, de amanhã. E essa é uma realidade, né? Uma realidade muito triste da sociedade brasileira, em especial da sociedade brasileira de alguns países irmãos na América Latina, mas no Brasil em especial parece que essa tinta tem, na verdade, uma expressão de verdade indiscutível, né? Essa que é a grande questão. Eu, particularmente, sou contra essa reforma. Eu acho que nós podemos ter, através, claro, das propostas de emenda constitucional, reformas pontuais, mas a Constituição brasileira, chamada de Constituição Cidadã, é uma das mais modernas do mundo. É uma das constituições mais garantistas do mundo. Então, nós não precisamos reformar a Constituição brasileira. Lei nós temos de sobra. O que a gente precisa fazer é cumprir a Constituição brasileira. E hoje, cumprir a Constituição brasileira é quase revolucionário. Essa que é a verdade, né? Esse é o grande desafio. Então, eu sou contrário. Exato, eu sou absolutamente contrário. Já a partir do momento que você é constitucionalista. Meu Deus. Veja que a Constituição Federal, se ela fosse cumprida, nós não teríamos hoje fome no Brasil. Se ela fosse cumprida, nós teríamos uma reforma agrária com dimensões, enfim, extremamente significativas e que seguramente afetariam, entre outras coisas, a produção agrícola no país. Aliás, no momento difícil pelo qual... É impressionante o quanto ela define direitos de formas equitativas, né? Exatamente. Exatamente, inclusive as diferenças entre a população. Ela não tem... Ela organizou as diferenças. Ela organizou as diferenças e isso não é pouca coisa. Eu estava citando agora, né, por falar em reforma agrária, o belíssimo trabalho que o MST está fazendo em território nacional. O MST se institucionalizou, conseguiu o respeito do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, enfim, está fazendo um trabalho maravilhoso, num momento em que o Brasil, na verdade, está enfrentando um vírus, está enfrentando o verme, que está instalado na presidência da República, e está enfrentando a fome. Um momento muito difícil do país, o MST está dando uma lição de amor, de caridade, enfim. Mas a nossa Constituição, para ser objetivo, é uma Constituição muito garantista, muito progressista, que a gente precisa realmente fazer, é trabalhar para que ela seja aplicada. Se isso acontecer, seguramente o Brasil vai dar um salto de 50 anos para frente. Falando em Constituição, ontem a Câmara revogou a Lei de Segurança Nacional, mesmo com esse Congresso que você acabou de falar aí, que é o mais ruim, né? Embora a gente saiba que o próximo será mais ruim do que esse. Mas a Lei de Segurança Nacional foi revogada ontem. Que trabalho que o Prerrogativas desenvolveu nessa área específica desse tema para que a gente chegasse ontem a essa situação? Bom, pergunta muito relevante. O trabalho do Prerrogativas e a revogação que aconteceu ontem. Então, nós participamos ativamente de todo o processo de discussão da reforma da Lei de Segurança Nacional. Quero, inclusive, agradecer o trabalho dos deputados Paulo Teixeira, deputado Rui Falcão, deputado Orlando Silva, deputado Marcelo Freixo e a deputada Margarete Coelho. Quero aqui fazer um reconhecimento. Ela dialogou conosco, tem feito um trabalho incrível, uma jurista. Nós não temos, digamos, todas as afinidades do mundo, mas temos grandes afinidades. A deputada Margarete foi extremamente corajosa e combativa na resistência que os juristas progressistas ofereceram ao pacote anticrime. E ela foi extremamente generosa com esse grupo de juristas progressistas ao permitir que nós fôssemos ouvidos na comissão que debateu essa matéria. Inclusive, ela coloca isso no preâmbulo da lei que foi votada ontem. Foi um grande avanço, e isso é, de fato, uma contradição quase que em termos. Num governo genocida, extremamente autoritário, a gente conseguir avançar em alguma coisa. Mas nós temos que ter o compromisso, como progressistas que somos, com a verdade. Então, nós temos que reconhecer os avanços que aconteçam, mesmo que aconteçam em governos dos quais nós sejamos absolutamente opositores, em qualquer grau, como de fato somos, né? Houve avanços tanto nessa matéria, como também no pacote anticrime. A nossa preocupação, a Lidiane sabe, era com a criminalização dos movimentos sociais. A gente conseguiu evitar, na redação do texto, que os movimentos sociais fossem criminalizados, e deixamos de lado, arquivamos de uma vez por todas, esse fóssil
da ditadura, como disse o ministro Ricardo Lewandowski. A bem da verdade, essa lei nem deveria ter sido recepcionada pela Constituição de 88, né? Ela era flagrantemente inconstitucional. Ela vem de um Estado autoritário que elegeu a figura do inimigo interno, né? Como, digamos, um alvo preferencial, né? A Lei de Segurança Nacional ela deveria ter sido usada apenas e tão somente em relação a países contra os quais o Brasil eventualmente tivesse declarado guerra ou países que tivessem declarado guerra contra o Brasil, né? Mas nós elegemos um inimigo interno e o inimigo interno era o alvo. É por isso que muita gente foi atingida por essa lei, né? Mas ela foi reformada, o que é um sinal excelente. O que acontece com as pessoas que foram implicadas segundo essa lei? O que a gente vai tomar de iniciativa? Então, nós temos lá o chamado vacatio legis, nós vamos ter que examinar se essa lei vai provocar o tal do abolitio criminis, né? Nós vamos ter que examinar quais são os efeitos, quais são as consequências dessa lei agora após a sanção, né? Que seguramente virá, porque se tiver algum tipo de veto, o parlamento, na sua maioria, vai derrubar, como derrubou no caso do pacote anticrime, né? Eu acho que agora não tem mais justificativa legal para que qualquer tipo de vetor normativo possa ser utilizado para o enfrentamento político de ideias, né? Como o então ministro da Justiça fez, o André Mendonça, candidato ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi, junto com o Moro, o cara que mais utilizou essa lei, né? Para a turma que está nos acompanhando aqui no Pensar Piauí, para vocês verem como isso é sintomático, né? O ex-juiz Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça, e o último ministro da Justiça, antes desse que está ocupando o cargo, né? Que é o André Mendonça, que hoje é a AGU, eles foram os que mais utilizaram os vetores dessa lei contra adversários políticos, né, de ocasião. Realmente é lamentável, isso revela muito dessa postura autoritária que cada um sempre teve, né? Então... Marco Aurélio, ainda sobre a Lei de Segurança Nacional, ela era uma lei, você estava falando aí dos ministros do Bolsonaro, que fizeram uso dela, ela era uma lei que agradava ao presidente Jair Bolsonaro. Sim. Ele é um saudoso da ditadura militar expresso, ele diz isso a todo momento. Seus ministros fizeram muito uso da lei. E ela ontem foi revogada. Ela foi revogada muito por uma discussão técnica da Câmara, ou teve um recado aí da maioria dos parlamentares, um recado político para o Jair Bolsonaro? O que pesou mais aí, técnica ou política, nessa revogação inclusive dos da aliados, né? Dos até então aliados. Então, aqui... Até porque a oposição é minoritária, né? É minoritária, mas aí tem o trabalho dos juristas da BJD, dos juristas do Prerrogativas e dos deputados que lideraram esse processo, né? A gente não pode deixar de reconhecer, aliás, tem uma deputada do Estado, né, de vocês, que fez um trabalho magnífico, e eu tenho que reconhecer e aplaudir, né? Essa é a verdade, não podia fazer uma coisa diferente, seria desonesto, seria leviano. Houve um trabalho de convencimento desses parlamentares que tiveram o apoio decisivo desses juristas progressistas. Nós conseguimos ganhar a maioria, a ponto de, inclusive, ter o apoio do Novo, né? Ontem um colega disse, nós temos que acabar com o dia, tem que encerrar, tem que antecipar o relógio, porque é a primeira vez na vida que nós estamos tendo o apoio do Novo numa emenda nossa, né? Uma colega do PSOL me falou isso, né? Realmente foi muito curioso. Eu acho que teve um trabalho de convencimento, mas talvez você tenha razão, evidentemente, a sua sabedoria seguramente te permitiu fazer essa formulação, talvez tenha também um recado político ao governo Bolsonaro, né? Não vão aprovar tudo a qualquer preço, não, né? Eu não acho que vão. Eu acho que o Centrão tem um grau de autonomia. No fundo, hoje o Centrão capturou o presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro trabalha a serviço dos interesses do Centrão. Essa é que é verdade. Isso lhe dá, claro, tranquilidade na Câmara, sobretudo em relação aos pedidos de impeachment, né, que estão no arquivo, ao que parece, ali permanecerão, mas, por outro lado, né, acaba tendo também um preço bastante caro. Existem agendas que não são comuns. Pacote anticrime, lei de segurança nacional, e ele não pode reclamar, porque entre ganhos e perdas, ele está no cargo muito por conta dessa base parlamentar que ele construiu. Mas eu atribuo, portanto, ao trabalho dos juristas progressistas e ao trabalho dos parlamentares, com destaque em especial, deputado Paulo Teixeira, deputada Margarete Coelho. Ok. Doutora Margarete foi minha professora e, assim, quem lidou com ela no dia a dia, né, e sabe bem, assim, o entendimento dela.
tudo é uma questão política, tudo é uma questão de encaminhamento da vida, mas a gente Ela sabe, é jeitosa, né? a gente sabe o que realmente permeia o coração da pessoa. É isso. Marco Aurélio, a CPI que agora está em realização no Senado, a CPI do genocídio, como é que o Prerrogativas se relaciona com os senadores, qual é a expectativa do grupo? Termina em pizza ou vai dar alguma coisa a CPI do genocídio? Bom, muito importante. Só atualizando, o Taixo já entrou, já abriu, dizendo que realmente saiu do cargo em função da questão da cloroquina, né, do enaltecimento, diz que foram véspera da saída dele, teve live, teve documento, teve fala do presidente. Então, ele abriu a fala dele com isso. Eu saí em função do enaltecimento dessa ode à cloroquina que o presidente fez, né? E da imposição em se aplicar a cloroquina a partir do Ministério da Saúde. O que só agrava, evidentemente, a situação desse presidente genocida, né? Essa que é a verdade. Veja, essa é uma CPI extremamente relevante. Nós sabemos que o parlamento tem funções típicas de legislar e funções atípicas de fiscalizar. Ambas as funções são extremamente relevantes, né? Fundamental que o parlamento possa exercê-las de forma plena. Nós, no começo da CPI, assistimos com um grau de bastante constrangimento, essa é a verdade, uma tentativa do governo de arrefecer os ânimos dos integrantes da CPI, de tentar, de alguma forma, impedir que determinado relator fosse escolhido. O governo perdeu. A tendência é que a CPI faça um trabalho de altíssimo nível, até pelos depoimentos, a Lidiane falou de um, ontem eu assisti também o depoimento do ex-ministro Mandetta, e a tendência é que a CPI, na verdade, coloque o Bolsonaro numa situação difícil. A CPI, por si só, não pode provocar o impeachment, mas ela pode criar condições para que o impeachment, na verdade, seja discutido na ordem do dia do parlamento brasileiro, né? Ela vai desgastar esse governo de genocida a partir do momento que ela vai mostrar, e já está mostrando, que existia uma atitude deliberada de negar o perigo de propagação do vírus em território nacional. Existia uma atitude deliberada, mesmo frente a recomendações médicas em sentido contrário, de recomendar determinado remédio como se esse remédio fosse a salvação da humanidade. Existiam atividades deliberadas do próprio presidente da República que, como exemplo, agravaram a situação de contágio no país, né? A não utilização de máscaras, ele colocou em xeque a própria utilização, né, como uma medida eficaz, vocês sabem, não evitou aglomerações, evitou as medidas de fechamento, trabalhou para criar atritos entre os governos, não comprou vacinas, enfim. Então, essa CPI, ela tem, na minha avaliação, um papel de registrar historicamente o que esse governo fez e o que ele não fez no combate nessa pandemia. E esse papel de registro histórico é extremamente importante para que a gente, lá na frente, olhando para trás, faça a releitura de tudo que aconteceu no país e impeça com essa releitura que esses equívocos se reproduzam em situações análogas, né? Então tem já um papel importante, já está cumprindo esse papel. Você quer falar, Lidiane, sobre essa questão da CPI? Assim, a impressão que nós temos inicial é que ela foi feita exatamente para isso, para o governo sangrar, né? Para deixar muito claro, em paz forma. O Renan tem conduzido isso aí de forma sábia, como ele sempre foi, né? Muito, muito sábio. E você vê todo o movimento feito, ao contrário do que a gente achava, de que a CPI ia ser colocada só nos primeiros dias, ia virar manchete só nos primeiros dias, parece que ela vai avançar muito mais. Pelo menos essa é a impressão que nós temos agora. E é também um princípio muito bom no que pese essa condução do próprio presidente agora. Você já vê ele em outra movimentação, ele já se reorganizando, já tentando se colocar novamente no cargo, se impor, já deu esse recado para a STF, já deu esse recado para os governadores, que até é importante também o Marco Aurélio também falar sobre as impressões dele sobre os governadores do Nordeste. Já aproveitou para fazer essa pergunta, a impressão dele quanto aos governadores do Nordeste, quanto à questão do consórcio Nordeste, dessa resistência e principalmente com relação também à possibilidade da vinda, né, de outras vacinas para cá. É interessante também que você fale um pouco sobre isso, além, né, do que a gente fala da CPI. Não, claro, super importante essa sua colocação. Acho que os governadores... Marco Aurélio, deixa eu apimentar um pouco aqui
à pergunta da Lidiane. Bem claramente, a Anvisa proibiu o uso da vacina russa Sputnik aqui no Brasil. Uma vacina que era pedida pelos governadores do Nordeste. E aí tem aquela polêmica toda no Brasil, a Anvisa é técnica, dizem uns, aí outros dizem não é, porque aprovou agrotóxico aí a rodo. Né? 6 meses de negociação jogados fora. Que são agrotóxicos que são negados noutros países, aqui são aprovados pela mesma Anvisa que proibiu a Sputnik. Então, quero ouvir do Marco Aurélio especificamente essa questão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no tocante à Sputnik. O que tem de técnica, o que tem de política aí nessa posição da Anvisa? Olha, eu acredito honestamente em que, pese a polêmica dos agrotóxicos, né, nós temos que lembrar que são situações completamente diferentes, processos completamente distintos. Claro que o agronegócio no Brasil tem um peso enorme e, por conta desse peso, faz uma pressão enorme, né? Eu não entendo muito, né, do assunto, aliás, não entendo nada, mas o suficiente para saber que tem muita coisa que foi aprovada e que não devia ter sido, né? Talvez fruto do lobby, ou talvez fruto até da polêmica ou da dúvida que possa envolver tal ou qual produto. Eu não tenho uma opinião formada, seria prematuro falar qualquer coisa, até talvez ousado demais, né? Precisaria me aprofundar. Mas no caso da vacina é diferente. Eu cheguei a ler vários materiais e, ao que parece, de fato, faltam alguns dados. Quero crer que a Anvisa não vai permitir qualquer tipo de pressão política que comprometa a credibilidade que ela conquistou por esforço próprio nos últimos muitos anos. A Anvisa foi uma referência e continua sendo, em que pese a polêmica dos agrotóxicos, e entre outras coisas, né? Enfim, polêmicas outras que podem, porventura, existir, a gente nem saber, mas em que pese a polêmica, a Anvisa tem hoje um grau de acreditação e de credibilidade nacional e internacional que é indiscutível. E ela não, digamos, foi permeável a pressões políticas desse beócio que nos governa. Ontem o depoimento do Mandetta comprova de forma clara isso. Havia uma pressão para que a Anvisa, na verdade, trabalhasse pela mudança da bula, né? Da cloroquina, para que a cloroquina fosse indicada para a Covid como se fosse um remédio milagroso, como esse presidente idiota anunciou, né? Essa aqui é a verdade. Enfim, e ela não sofreu, ela sofreu pressão, mas ela não sucumbiu. Então, neste caso da vacina, me parece que faltam algumas informações do laboratório. Isso vai ao encontro do que o próprio Supremo Tribunal Federal já disse, no passado recente, quando solicitou do laboratório parceiro, laboratório brasileiro, estas mesmas informações. Agora, o consórcio do Nordeste tem sido uma esperança enorme para o país, né? Os governadores do Nordeste têm dado um exemplo, eles estão atuando de forma coordenada para erradicar a miséria, estão atuando de forma coordenada para combater esse vírus, e os governadores, enfim, da Bahia, do Piauí em especial, também a minha querida colega Fátima, né, do Rio Grande do Norte, têm feito um trabalho incrível, estão dando um exemplo para o Brasil e para o mundo, né? Vocês seguramente, como piauenses, estão bastante orgulhosos, eu não tenho a menor dúvida do governador que vocês têm, da forma como ele está enfrentando essa pandemia. Agora, infelizmente, isso não é uma regra no país, né? Nós temos em São Paulo um governador de quem eu sou opositor desde o primeiro momento, que é um dos grandes responsáveis por esse clima de ódio que se instalou no país, mas que no caso da vacina tem mais acertos do que erros, né? Claro que ele faz muita propaganda, inclusive faz propaganda demais, né? Entrega pouco perto de tudo que promete, mas tem feito pelo menos um trabalho de enfrentamento nessa área que é adequado, que é razoável, e eu quero também aqui reconhecer, nós não podemos ter compromisso, né, com o erro, ao contrário, né, não podemos reproduzir o que a gente combate nos nossos adversários, né? Bom, nós estamos chegando aqui próximo nós estamos chegando aqui próximo do tempo que eu havia combinado contigo de entrevista, já estamos com 48 minutos, então eu já queria caminhar para o fim. E esse caminhar para o fim é dizer o seguinte, lá na apresentação do grupo Prerrogativas, você afirmou que o grupo nasceu da indignação, que o grupo se alimentou da troca de ideias e que o grupo cresceu com a proposta de apresentar contrapontos e fazer um registro histórico desse momento da vida brasileira. Quais são os debates que o Prerrogativas quer propor para esse país
nos próximos dias, o que fazer para a gente ter um Brasil mais progressista, menos ligado ao extermínio como nós estamos. Qual, então, essas proposições que o Prerrogativas tem para fazer aí nos próximos dias, meses, neste ano? Pergunto, qual é a próxima luta, companheiro? Bom, nesse sábado agora nós vamos receber o senador Renan Calheiros no nosso canal, né, no canal do Grupo Prerrogativas. Por sinal, visitem o nosso site, que é www.prerro.com.br. Por favor, visitem, nós temos atualizado o site todos os dias com artigos muito interessantes, em regra, artigos dos integrantes do Prerrogativas, mas não só. Todo mundo que estiver interessado, só entrar em contato conosco nas coordenadas do site para a gente poder publicar os artigos. Para a gente vai ser um privilégio, uma grande alegria. Então, o nosso próximo desafio imediato é abraçar, enfim, essa CPI, acompanhar os desdobramentos dessa CPI, para buscar as responsabilizações necessárias por essas milhares de mortes, centenas de milhares de mortes, que tanto nos envergonham e entristecem, mas é também o compromisso com a reforma do nosso sistema de justiça. Nós tivemos, num passado recente, talvez a maior injustiça de uma democracia moderna, que foi a prisão do ex-presidente Lula, alguém que ficou, enfim, privado da sua liberdade por quase 600 dias, tendo sido condenado de forma injusta e criminosa por um juiz escandalosamente parcial, suspeito e incompetente. Nós denunciamos isso, inclusive, em 2 livros do Grupo Prerrogativas, o livro das suspeições e o livro das parcialidades, que vocês podem aqui no Pensar Piauí baixar gratuitamente, né? Vocês vão pegar isso no nosso site, mas vamos colocar aqui no Pensar Piauí e disponibilizar gratuitamente para que vocês possam baixar. Nós tivemos, acho que, um público de quase 1 milhão de pessoas, que para um livro jurídico é uma coisa absolutamente atípica, inesperada. Acho que nem nós imaginávamos que iam chegar a esse número, né? Mas, enfim, então o próximo desafio realmente é abraçar as consequências dessas denúncias que nós fizemos, é abraçar o desafio de reformar o nosso sistema de justiça para que estas irregularidades não se reproduzam num futuro recente, né? E nem distante, né? Nós queremos realmente que o nosso sistema de justiça volte a ser orgulho para cada um dos brasileiros, né? Então, o nosso trabalho vai ser defender a democracia contra esses ataques que ela sofre, em especial, desse presidente e da milícia com a qual ele governa esse país, defender a democracia, defender as instituições, lutar pelo Estado de Direito, lutar pela reforma do nosso sistema de justiça. Esse é o nosso compromisso. O grupo vai ter muito trabalho e vai continuar na luta e na resistência. Você falou aí, enalteço principalmente essa aproximação que o Prerrogativas tem realizado com o povo. Hoje, o Prerrogativas é um grupo de juristas pop. É pop, é próximo ao povo, as pessoas conversam, perguntam, você conhece o Prerro? Sabe, gente fora da área do direito, inclusive. Eu assisto, eu me informo, eu acompanho o STF pelo Prerro, eu leio os artigos. O livro, né, que vocês difundiram, eu coloquei em vários livros, inclusive da Frente Piauí Popular, e assim, várias pessoas lendo, e não ligadas necessariamente à área do direito. Essa popularização, essa queda do juridiquês, e muito é fruto desse trabalho, das associações de juristas, né, do Prerro. Então, assim, desses juristas populares, né, da gente que tenta se aproximar como progressista, realmente da fala do povo, saindo do pedestal de privilégios, porque a prerrogativa, de certa forma, é vista pela população como um privilégio. Então, assim, a gente aproxima e desmitifica, né? Diminui essa barreira que a gente tem com o povo e com o falar do povo, né? Trazendo uma linguagem coloquial e transparente. Eu acho muito bacana, muito importante. Parabéns. Marco, ainda me surgiu aqui uma outra pergunta que eu me vejo obrigado a fazer agora. Você citou aí o Sérgio Moro, e ele é suspeito, segundo o STF. Mas eu te pergunto, ficará nisso, na suspeição, ou haverá punição? Olha, hoje ele não pode ser punido pelo Conselho Nacional de Justiça porque ele aposentou.
Então, ele não está no exercício da magistratura, lamentavelmente. Talvez tenha saído rapidamente para evitar qualquer tipo de responsabilização. Se bem que, no fundo, ele foi servir, na condição de ministro da Justiça, o presidente que ele ajudou a eleger. Ele foi determinante, né? Essa que é a grande questão. E aguardando o cargo prometido de ministro Supremo do Tribunal Federal, né? Quando a gente fala em quase 500 mil mortes, a gente fala da responsabilidade desse presidente genocida, mas nós também temos que falar da responsabilidade da turma que colocou esse sujeito lá. Como diz o ditado, o jabuti não sobe em árvore, né? Ele não chegou lá sozinho, né? O bolsonarismo é filho legítimo do lavajatismo, é filho de pai e mãe, é filho das omissões criminosas de, por exemplo, gente como Fernando Henrique, que declarou voto nulo, das omissões criminosas de, por exemplo, gente como Ciro Gomes, que resolveu ir para Paris, das omissões criminosas de gente como Estadão, que defendeu num editorial que a escolha era difícil, como se pudesse ser difícil a escolha entre um genocida e um professor universitário que promoveu uma reforma profunda no sistema educacional do país, permitindo que milhares de famílias brasileiras tivessem a alegria de ter um diploma pela primeira vez entre os seus, né? Enfim, também falar da omissão daqueles que se consideraram, entre aspas, né, que se proclamaram como isentões, né, dizendo que não tinham, na verdade, político de eleição, de preferência, ou coisa do gênero, né? Então, nós não podemos deixar de falar dessa turma toda. Agora, na justiça comum, ele tem que responder. Mas isso, claro, é um direito que o presidente Lula tem, que eu não sei se ele vai exercer. O presidente Lula mostrou uma capacidade enorme de amar o próximo, de se conectar com o sentimento do povo. Alguém que ficou 600 dias privado da sua liberdade, que não teve oportunidade de enterrar com dignidade o seu neto, de comparecer ao enterro do seu irmão, de comparecer ao enterro de um dos seus maiores amigos, que era o querido Sigmaringa Seixas, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, que inclusive era patrono, aliás, patrono do Grupo Prerrogativas, um amigo de toda a vida com quem eu tive o privilégio de caminhar durante mais de 20 anos, um exemplo, uma inspiração constante. Então, o presidente Lula saiu desse cárcere criminoso para o qual ele foi mandado e teve a capacidade de se desprender de qualquer sentimento de revanchismo e de se conectar com o sentimento do povo. É realmente um ser humano diferenciado, mas acredito que ele vai pensar a respeito de eventuais responsabilizações que o ex-juiz Sérgio Moro possa sofrer, né? Isso é um direito dele e de outras pessoas que foram afetadas por esse juiz vingador, né? Essa é verdade. Temos o Dallagnol aí, né? Esse tem que ser punido, tem várias representações. O conselho dele vai esse tem que ser punido, agora, né? Tem várias representações contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, eu tenho esperança de que ele será punido, vamos trabalhar por isso. Agora, deixa eu falar, eu quero mandar um abraço para o Galeno, grande artista brasileiro, que deve estar, acho que no Delta, deve estar agora no Delta, produzindo um dos maiores artistas de todos os tempos. Isso, ele está no Delta, é uma figura maravilhosa, eu tive o privilégio de conhecê-lo e virar amigo dele, falo com ele todos os dias. Conhece tudo pura do Piauí, poesia. O Marco já é piauiense. Adoro o Piauí. Tem uma família muito querida de amigos meus que foi para aí, inclusive, Carola. E eu queria agradecer a você, Marco Aurélio, agradecer a Lidiane, que esteve aqui conosco, e, evidentemente, fazer um apelo aqui que, em outras oportunidades, você esteja de novo aqui trazendo as posições do Grupo Prerrogativas nesses debates que a vida nacional nos impõe aí, nos traz para o nosso cotidiano de debates, enfim. Então, fica aí esse convite já para uma outra oportunidade, Marco Aurélio. Já está aceito, hein? A sua participação. Muito obrigado a você, a Lidiane, foi um privilégio estar aqui entre vocês, estou muito feliz com o convite, com a oportunidade, sintam-se virtualmente abraçados e, por favor, disponibilizem para a família Pensar Piauí, os nossos livros podem ser baixados gratuitamente e fiquem à vontade para retransmitir as nossas lives, para acompanhar o trabalho. Muito obrigado, foi realmente uma grande alegria estar aqui com vocês. Lidiane, bom dia, muito obrigado aí pela participação nesse bate-papo aqui com o Marco Aurélio de Carvalho. Eu que agradeço, companheiro, amigo de tantos anos, Oscar de Barros, né? O novo amigo agora e companheiro Marco Aurélio e tantos outros. Assim, é uma honra discutir com vocês, é uma honra acompanhar as discussões elevadíssimas. Nós temos grupos em comuns e, assim, é o primeiro balizador de pensamento, de discussão e, como eu disse, de generosidade. Fora do pedestal, né? Muito. Você conversar com a Tânia, você conversar com a Gisele Citadino, são pessoas
de um trato e de um conhecimento e de uma capacidade de congregar, de juntar tantos outros, que realmente a gente tem que falar. O Piauí tem que conhecer, todo o Brasil tem que conhecer e, principalmente, tem que se organizar dessa forma, né? Não adianta... Tá aí o Consórcio Nordeste, é um dos grandes exemplos. Nós somos hoje uma frente de combate, de resistência, e muita situação do Brasil, né, mudou em função exatamente dessa união que o Nordeste fez e serviu de exemplo para tantos outros. Então, assim, fica o exemplo daqui, só a união, só a cooperação e só o entendimento mútuo progressista é que pode realmente combater essa realidade de hoje e, principalmente, fomentar que outros também venham para a luta, né? Muito obrigada, queridos companheiros. Obrigado, Lidiane. Obrigado, Marco Aurélio. Até uma outra oportunidade. Um grande abraço a todos.